Então, recapitulando um pouquinho o que nós vimos, a Bíblia é a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento são interligados, não se pode separar um do outro. A Bíblia ensina a verdade, mas não a verdade científica ou cronística. Deus se revela em um contexto determinado e o estudo ajuda a entender a mensagem. E a Bíblia é uma carta de amor. Só os namorados podem entendê-la bem. Mais ou menos isso é aquilo que a gente viu no primeiro. Agora, nesse encontro, eu queria. Esse encontro é um pouco de cultura geral da Bíblia, digamos assim. E queria mostrar como que a Bíblia, o processo que levou a Bíblia a chegar até nós hoje. Ok? E concretamente vai ser um pouco, digamos assim, escolástico, mas no final fazer um exemplo concreto de ver os manuscritos e que diferença existe entre um e o hoje, entre um e o outro, e como isso influencia a Bíblia que nós temos em mãos hoje. Ok? Passando para o slide 2, tem um pouco o índice daquilo que nós vamos ver agora nesse encontro, nessa hora que vamos estar juntos. E, então, vamos ver primeiro de tudo como que a Bíblia se formou. E aqui precisa um pouco de fazer um repasso da história. Depois vamos ver um pouco a dinâmica da escritura em geral, na história natural da escritura. E daí, entrando um pouquinho no mundo concreto da Bíblia que nós temos em mão hoje, vamos ver o elenco dos livros bíblicos. Por que nós temos esses livros e não outros? Porque a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante ou da Bíblia ortodoxa. Vamos fazer um pouquinho de conversa sobre os apócrifos, que são sempre um tema que chama bastante atenção, que está sempre na mídia. E depois vamos ver uma coisa mais técnica, que é os manuscritos da Bíblia. Como eu disse, a Bíblia não existe um volume da Bíblia que veio do tempo de Cristo, mas existe tantos manuscritos, milhares de manuscritos, às vezes um diferente do outro. E vamos responder essa pergunta se a Bíblia que temos hoje em mão é original, e vamos fazer um exemplo de problema textual. Concretamente, já antecipo para vocês o Pai Nosso. Como que nós, por exemplo, católicos, dizemos nosso Pai Nosso, e como que os protestantes acrescentam a frase, porque o teu é o poder, agora nem lembro direito a frase, então, teu é o poder e a glória pelos séculos e séculos. Eles têm essa frase e nós não temos. Por quê? E vamos ver um exemplo concreto. Tudo isso é para resumir naquela perspectiva que a Bíblia não caiu do céu pronta. Não é um livro que Deus disse, tipo, a tábua da lei, né? Que Moisés subiu sobre o Monte Sinai e Deus entregou para ele a tábua da lei. Não foi assim com a Bíblia. Não é um livro na pedra, mas Deus se revela num processo histórico, e esse processo histórico nós vamos percorrer agora um pouquinho juntos. Passando para o slide 3. Então, a Bíblia é um livros, né? A Bíblia, livros, que nós vimos no início, é uma coleção, digamos assim, uma pequena biblioteca que levou 1000 anos para ser escrita. Nós podemos pensar que começou a ser escrita por volta do ano 900 antes de Cristo e terminou de ser, não, 1000, voltamos no ano 1000 antes de Cristo e terminou de ser escrita no ano 90 depois de Cristo. Ok? Então, esse processo complicado, comprido, longo, não é como você analisar a gênese de um livro singular, mas de um livro que perpassa toda a história. Aqui eu queria fazer, eu vou repetir um pouco essa linha do tempo, que eu acho muito importante. Se você quer, um conselho que eu dou, se você quer ter um pouco de padronância da Bíblia, é necessário ter um pouco uma visão clara de um percurso histórico, sabe? Isso vale para muitas coisas na vida de hoje. A gente hoje é muito influenciado pelo digital, pelo Google. Tudo que a gente quer, a gente vai no Google e pergunta, não sabe mais nada de cor, né? Antigamente a gente aprendia as coisas de cor, aprendia as poesias. Hoje é tudo disponível digitalmente. Seja agora ainda mais com a inteligência artificial, com o GPT, que tu vai lá e diz uma coisa e ele faz para ti a coisa.
Mas eu acho que ainda é necessário ter uns pontos na sua cabeça, porque ajuda a gente a ter propriedade no diálogo, na conversa. Isso serve para tudo, também na história do Brasil. A gente tem que saber que os portugueses chegaram em 1500, tem que saber da ditadura em 64, não sei, Dom João no Brasil em 800 e, não sei, 8. Umas coisas assim que a gente tem que saber. Isso vale também para a Bíblia. Umas coisas bem concretas, assim, bem saber aonde colocar Davi, aonde colocar Jesus. Se às vezes as pessoas perguntam, mas Daniel veio antes ou depois de Jesus, sabe? Uma coisa assim não pode. Se nós queremos ter um pouco de autoridade na nossa discussão, temos que ter uns pontos firmes. Então agora eu vou colocar essas coisas aqui, essas linha do tempo. Podemos passar para o slide 5, José. Não sei em que slide você está. Passamos diretamente para o slide 5. E, então, agora eu vou fazer um percurso histórico, mas pensando na redação da Bíblia, ok? Porque a Bíblia foi redigida nesse período que vai do ano 1000, digamos, tempo de Davi, até Jesus, como escrito. Não como tradição, mas como escrito. Vamos fazer esse percurso histórico. Eu começo com o ano 1800. Se a gente tornamos, por favor, o slide 4, José. Eu percebo em muita gente que participa do site da Bíblia.org que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender essa coisa antes de Cristo, depois de Cristo. Porque tipo, a gente fala 1800 antes de Cristo. Eu acho que talvez eu estou chovendo no molhado, mas em todo caso eu quero, porque como eu encontro essa dificuldade no pessoal que frequenta o site, quero também que seja claro para vocês, Jesus é o centro da história, né? Então tem antes de Jesus que vai crescendo, né? Tipo, Qumran é logo antes de Jesus, no ano 100, os Macabeus, anos 270 antes de Jesus. Vai crescendo, pero mais para a esquerda, como se fosse negativo, digamos assim, em termos matemáticos. E para a direita vai aumentando, depois de Cristo e antes de Cristo. Então, temos o ano 1 antes de Cristo, que é imediatamente antes de Cristo, e ano 1 depois de Cristo, que é imediatamente... Na verdade, não existe o ano 0, isso é uma coisa curiosa, é uma convenção, mas quando terminou o ano 1, começou o ano... Quando terminou o ano 1 antes de Cristo, começou o ano 1 depois de Cristo. É uma convenção, mas depois a gente vai ver também isso. Só que eu queria que isso fosse claro, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, antes de Cristo também vai crescendo. Quando a gente fala de 1800 anos de Cristo, quer dizer 4.000, quase 4.000 anos atrás. Ok, podemos ir para o slide 5 e assim começamos com a história bíblica, digamos. Vocês veem que aqui eu não coloco nada de criação, para fazer uma ligação com o último slide da primeira sessão. A criação não é histórica na Bíblia. Até o capítulo 11 da Bíblia, até Noé, a gente não pode contextualizar historicamente. Vocês sabem que existe o calendário judaico. Eu, sinceramente, não sei em que anos eles estão, mas é 5.000 e alguma coisa. Não sei. 5.800, 1.500, teria que ver. Em todo caso, o calendário hebraico, judaico, pretende ser o calendário a partir da criação, eles dizem, né? A tradição judaica. É claro que nenhum judeu hoje afirma mais isso, mas eles continuam com esse calendário, que na tradição judaica teria começado com a criação do homem por Deus. Então, que teria ocorrido 5.500 anos atrás. Mas, obviamente, nós sabemos pela arqueologia que o ser humano, o Homo sapiens, são de 150 mil anos atrás. Então, obviamente, essa datação não é algo defensível, né? É algo científico. Nós, como história bíblica, começamos no ano 1800 a.C., há quase 4.000 anos atrás, temos os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, com os patriarcas começa a história bíblica, que é a partir de Gênesis 12.
Abraão, que vivia fora de Israel, vivia onde hoje Mesopotâmia, o Irã, o Iraque, viviam lá e ele provavelmente eram figuras nômades e todo o percurso que levou ele para a Terra Prometida foi lido na perspectiva da fé, um chamado de Deus que Abraão responde, né? Isso é lido e começa a história bíblica. E isso é contado, como eu disse, a, a tradição oral no mundo judaico é fortíssima, é uma coisa impressionante. Eles sabem tudo de memória, decoram as coisas e é contado de geração em geração e começou a ser contado. Isso é o início da Bíblia, essa tradição oral. Daí começa a Bíblia. É claro que ainda não a ser escrita. Depois, o passo seguinte, temos toda a história de Abraão e Isaac, não vou refazer a história, mas Abraão, Isaac e Jacó, depois os filhos de Jacó irão para o Egito, porque tem muita carestia na terra de Israel, na Palestina, e os filhos de Jacó vão procurar comida no Egito, e no Egito passam, digamos, de 1700 ou 1600 até 1200 antes de Cristo. Veem que está diminuindo, porque vai chegar o ano zero em Cristo, né? Então vai diminuindo. 1800, os judeus vão para, os descendentes de Abraão vão para o Egito, e lá chegam com José, a história de José que vocês conhecem, que é muito romântica, muito cinematográfica, muito hollywoodiana. Chega no Egito com muita fama, vendido pelos irmãos, vai para o Egito. No Egito, no final, os judeus são escravizados, aumentam muito, são escravizados, e finalmente, por volta de 1200, chega Moisés para libertar os judeus do Egito. É chamado por Deus para libertar os judeus do Egito, e tem a passagem do mar, e 40 anos pelo deserto na direção da Terra Prometida. Esses 40 anos pelo deserto que funda o povo de Israel, o povo escolhido, né? Cria identidade, que cria identidade, cria e tudo isso vai sendo contado oralmente. Alguns dizem que, por exemplo, o primeiro texto bíblico a ser colocado por escrito é quando Moisés e os judeus que saem do Egito passam pelo Mar Vermelho, a passagem misteriosa, né? O Mar Vermelho que se abre, e daí Moisés faz aquele canto que está em Êxodo, e a sua irmã Miriam, ou Maria, a Bíblia Maria, que nós chamamos Miriam, que cantam, e esse seria o primeiro texto colocado por escrito, porque as coisas que primeiro vão por escrito são orações, são poesias, então o primeiro texto escrito seria esse período mais breve, é um canto muito breve. E depois podemos ir para o slide 7, eu não sei se você estava talvez não disse, vamos para o slide 7. Depois de Moisés, vem, dos 40 anos pelo deserto, vem a história da conquista da Terra Prometida com Josué. Moisés morre antes de entrar na Terra Prometida, e Josué, com os juízes, conquista a Terra Prometida, e tem todo o combate com os filisteus. Depois dos juízes, estamos historicamente falando dos livros dos juízes e o 1 e 2 Samuel. Okay? E começam a história dos reis. Saul, o primeiro rei, Davi e Salomão. Quando começa a monarquia, até o período de Josué, eram tribos. A gente não sabe muito bem até que ponto a história bíblica é verdadeira ou é ideológica, porque conta de muitas vitórias do povo de Israel contra os filisteus, sobretudo, que era o povo nativo daquela região, o povo do mar que vivia na Terra Prometida. E é conquistado. Quando começa, em vez, o período dos reis Saul, Davi e Salomão, aí começa a literatura, porque com a casa real, digamos, começa a ter os escrivãos, começam a ter estrutura, se começa a conservar crônicas, e começam a ter os primeiros livros, digamos assim, escritos. Ok? E depois
Depois de Salomão, podemos ir para o slide 8. Depois de Salomão, o reino é dividido e temos o reino do sul e o reino do norte. Com Salomão, os filhos de Salomão brigam entre eles e tem a divisão dos reinos. Então temos Judá, que é a capital de Jerusalém, e Samaria, que é o reino do norte, e a capital é exatamente Samaria. O reino do norte, ele é destruído por volta de 700 Oh, meu Deus, aqui me veio um branco. 722 é destruído o reino do norte e fica só o reino do sul, Jerusalém, Judá. E o reino do sul é o reino davídico, é aquele que continua a descendência dos 3 reis. Então temos os 3 reinos unidos, depois a história se divide e depois se conflui de novo tudo em Jerusalém, o reino do sul. E então conservem esses 4 elementos aqui até 587, quando tem o grande exílio. Em 587, o templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão, é destruído e o povo é levado para o exílio, para a Babilônia. É um período muito forte de crise e Israel reflete muito sobre a sua história. Antes disso, tivemos os profetas, Amós, tivemos Isaías. Nesse período aqui do exílio, quando Jerusalém é destruída, temos o profeta Ezequiel. É um momento de muita produção literária nesse período. Papel importante é Ezequiel. E o povo, então, nesse tempo do exílio, cria muita identidade, muita vontade de voltar para a terra, de reconstruir tudo. E é o tempo de produção literária mais forte. Antes do exílio, tem muita produção histórica, tem toda a história de Israel, tipo 2 Samuel, 1 e 2 Reis, é contado por um historiador que muitos chamam deuteronomístico. No tempo de Josias, antes do exílio, existiu esse rei que era muito visto, Josias, e ele fez muita produção, muito literária. Assim, a Bíblia foi nascendo com unidades separadas. Não existia ainda um projeto de um livro que contasse, tipo, 1 e 2 reis, mas existia contos históricos e eventos históricos. Podemos ir para o slide seguinte, o slide 9. 40 anos depois do exílio, em Babilônia, o povo tem o decreto, o rei persiano Ciro deixa o povo voltar. Aqui não vou contar toda a história dos cananeus, não precisa. Vocês, se conseguirem reter um pouco essa lógica histórica aqui, patriarcas, Moisés, reis, ano 1000, reis, Davi e companhia dela. Depois, exílio, 587, e a volta do exílio. Esses são elementos assim que vocês deveriam reter na cabeça. É claro que, por exemplo, os profetas estão todos inseridos aí no meio. Por exemplo, nesse período do exílio, Ezequiel, Isaías antes do exílio, Amós, 800, Oséias. Depois temos a volta, como eu disse, a volta dos judeus do exílio. Eles estiveram em Babilônia e lá choraram, né, a ausência da terra. Finalmente o rei Ciro é visto por alguns como um grande libertador do povo de Israel. Deixa eles voltar para a terra prometida e são liderados por um sacerdote e um governador. O sacerdote é Esdras e o governador é Neemias. Eles reconstroem Jerusalém, reconstroem o templo, que seria o segundo templo. O primeiro templo é aquele construído por Salomão. Salomão constrói o primeiro templo que dura, digamos, de 940, 930 até 587. Depois, quando os judeus voltam, 538, reconstrói com Esdras e Neemias o novo templo, que vai ser um pouco michuruca, digamos assim, esse segundo templo. Depois vai ganhar muita imponência com Herodes. Herodes vai ser o grande reconstrutor que vai
reformar esse templo de Esdra e Neemias, vai fazer ele muito vistoso no tempo de Jesus. E nesse período, quando os judeus voltam do exílio, na Babilônia, em 538, começa o judaísmo. Os judeus começam a construir todo um sistema de religião, começam a construir as leis, construir toda... E é o período mais... eles têm muita autonomia, é o período mais rico de literatura. Por exemplo, a história do Gênesis vai ser feita a partir desse momento. A história do Gênesis, do Pentateuco em geral, como nós temos hoje, foi escrita nesse período aqui, entre 500 e 400 antes de Cristo. Não que foi escrita, existiam muitas tradições que foram... Um redator sentou e disse: temos essa tradição eloísta, que chama Deus de Elohim. E temos também essa tradição javista, que chama Deus de Yahvé. E então ele sentou e colocou todas as tradições juntas e deu uma redação. E foi nesse período, então muito recente, digamos, 400 anos antes de Cristo, enquanto outros livros, a história deuteronomística é de 100 anos antes. Nesse período aqui temos muita produção. O cronista, por exemplo, 1 e 2 crônicas é escrito nesse período. Temos os profetas Ageu, Zacarias, Abdias, Joel, Malaquias. E tem também muita produção dos livros sapienciais, toda a literatura sapiencial nasce nesse período, até imediatamente antes de Cristo. O livro mais recente, digamos assim, o menos velho do Antigo Testamento é Sabedoria, livro de Sabedoria, que foi escrito um pouquinho antes de Cristo, alguns até pensam tipo 50 anos antes de Cristo. Podemos ir para o slide 10. Slide 10, nós temos Alexandre Magno, que influencia muito o mundo da Bíblia. Alexandre Magno era o grande imperador que fez esse reino, talvez o reino maior que existiu na história, que foi até na Índia, ocupou todos os lugares até a Índia. E quando ele morre, acontece um desastre com os seus descendentes, os reinos são divididos, então a Palestina vai ficar sob o domínio do Antíoco IV Epifânio. Tem uma disputa muito grande entre os Seleucidas e os Ptolomeus. É uma questão política muito grave nesse momento. E para os judeus tem muita importância o helenismo, porque na Palestina se tenta impor uma cultura helênica muito forte. E essa cultura helênica vai contra a prática da religião. Podemos ir para o slide seguinte. Temos o período dos Macabeus, que é o auge dessa imposição da cultura helênica. Os judeus não podem mais livremente expressar a própria fé. Aqui temos esse rei que eu chamei Antíoco IV Epifânio, que ele é o contexto para o nascimento do livro de Daniel, o livro dos Macabeus. O livro dos Macabeus é um livro de resistência contra a cultura helênica, contra a destruição da religião judaica. Nesse período, então, começa a nascer o Apocalipse, a literatura apocalíptica, onde tem crise, então nasce uma literatura de resistência, que é uma literatura que usa muito símbolo, que chama muita atenção ao povo para a necessidade de resistir, de perseverar. E o Apocalipse, que vai nascer depois de Jesus, toma muito emprestado imagens desse momento, dos Macabeus. Podemos ir para o slide 12. E assim chegamos a Jesus. Então, se vocês quisessem gravar um percurso histórico, esse é um percurso histórico muito importante. E ele, obviamente, é ilustrado pela composição de livros do Antigo Testamento. Então, até Jesus, temos os livros do Antigo Testamento. Tudo que foi escrito, que está contido no Antigo Testamento, foi escrito até esse momento, até Jesus. Digamos, se quiséssemos pensar em que livro foi escrito primeiro,
é difícil de dizer que livro foi escrito primeiro. Poderíamos dizer a primeira coisa escrita do Antigo Testamento foi o hino, foi o Cântico de Moisés, na passagem do Mar Vermelho. Estamos falando de 1200 antes de Cristo. E a última coisa escrita do Antigo Testamento foi o Livro da Sabedoria, por volta de 150 antes de Cristo. Bem que vai diminuindo, né? Vai diminuindo essa lógica que eu disse antes e depois de Cristo. Então chegamos a Jesus. Eu não sei se aqui é o caso de falar. Não, vou falar depois do calendário. Não, vou falar agora do calendário. Jesus, a gente coloca no ano. O Jesus é o antes e o depois. Nós observamos o calendário gregoriano. Nosso calendário é o calendário gregoriano. Na verdade, São Gregório é muito recente, é do tempo da descoberta do Brasil, em 1500. E ele se baseia no calendário juliano, que foi feito pelo imperador Júlio César, antes de Cristo, cerca de 100 anos. As datas minhas são meio assim, meio 100 anos antes de Cristo, a Júlio César, não tenho certeza. E tem o Dionísio. E Júlio César, o que ele fez? Ele estabeleceu o calendário que na prática nós usamos, e ele determinou que a fundação de Roma foi feito no ano 740 antes de Cristo. E Dionísio, que foi um monge, ele calculou e disse que, baseando-se no calendário de Júlio César, Jesus teria nascido no ano 749 de Roma, fundação de Roma. Então, 749 do ano da fundação de Roma coincide com o ano 1 do nascimento de Jesus. Esse é o cálculo de Dionísio. E vocês sabem que tem um erro, essa coisa aqui é complicado de dizer, para não fazer confusão, porque eu estou botando muita, como a gente diz em italiano, muita lenha na fogueira, ou, não tem português, né? Está botando muita lenha na fogueira, então acho que estou fazendo confusão, mas só para ajudar vocês a entender esse erro, porque a gente diz que Jesus teria nascido 4 anos antes de Cristo. É cômico essa coisa. Porque Dionísio calculou que Jesus teria nascido no ano 749. Em vez, depois de Dionísio, foi descoberto que Herodes morreu no ano 745, na fundação de Roma. Quer dizer, Herodes morreu 4 anos antes do nascimento de Jesus. É uma coisa engraçada. E Herodes faz parte do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes era o rei. Então, Herodes vivia. Se ele morreu 4 anos antes, então tem um erro aqui. Por isso que se diz, mas isso é um erro que se fala sobre nos cálculos científicos. Nós não consideramos esse erro. Okay? Só para dizer. Em todos os casos, Jesus veio ao mundo nesse momento e, em termos de redação da Bíblia, podemos ir para o slide seguinte, José, o slide 13. Em termos de redação da Bíblia, Jesus viveu no ano 1 até o ano, digamos, 33, quando ele foi crucificado. Mas nesse período não foi escrito nada. Os primeiros escritos são as cartas de São Paulo. Os primeiros livros do Novo Testamento, nós temos o Novo Testamento é composto pelos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas do Apocalipse, né? Esses são o Novo Testamento, a literatura do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos foram escritos por volta de os anos 50, 49 e 50. Provavelmente a carta aos Tessalonicenses. Okay? E depois, os evangelhos vêm vem a partir do ano 65, não sabemos bem. Mas Marcos, depois os outros 2 evangelhos e finalmente o terceiro evangelho, toda a literatura de João, significa o evangelho de João, as cartas do Apocalipse, podemos colocar quase no final do 1º século. Então aqui a composição do Novo Testamento é entre o ano 50 e 90 depois de Cristo. Vocês veem que colocar por escrito coisas 60 anos depois do evento em si significa perder muito contato com a realidade, com elementos objetivos da realidade. Por isso, é muito possível ter incongruências
mas não significa que... porque o Evangelho não é uma biografia de Jesus, é um anúncio da Boa Nova. Nós não podemos confundir o Evangelho como uma biografia. Por isso que é um erro grande pensar que basta ter uma biografia, como Marcião, no primeiro século depois de Cristo, disse: vamos eliminar todos os evangelhos e vamos fazer um único, não? Para que ter 3 evangelhos? Vamos fazer um único evangelho. Não, cada evangelho tem a sua particularidade, porque vê Cristo de uma forma diferente. E esses evangelhos foram escritos, alguns 60 ou 30, entre 30 e 60 anos depois de Cristo. E depois vem o Lucas escreveu o Atos dos Apóstolos, vem as outras cartas, ok? Então, esse período, entre 50 e 90, nasce os escritos do Novo Testamento. Vamos para o slide seguinte, aí a gente começa a ver um pouco a Bíblia. Eu coloquei aqui, por recordar um pouco a história do Brasil, a carta de Pero Vaz de Caminha, que eu acho muito bonita, que nós devíamos um pouco recuperar e ler essa carta, que são umas 5 páginas, que Pero Vaz de Caminha escreve ao rei de Portugal, quando... É muito bonito, porque é uma crônica do dia a dia do descobrimento da chegada dos portugueses ao Brasil, e é bonita mesmo. Mas eu coloquei aqui para fazer vocês entender que os escritos da Bíblia, eles nasceram independentes um do outro. Os livros não são livros. A Bíblia não nasceu como nós temos hoje. Cada escrito, o Evangelho, as cartas de Paulo. Tipo, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, escreveu a carta 1 e a carta 2. E o pessoal de Tessalônica, eles conservavam esse escrito com muita estima, sabe, essa carta. Como manuscrito, como esse manuscrito aqui de Pero Vaz de Caminha. Ele foi conservado assim, em um pergaminho ou em um papiro, provavelmente um pergaminho. O pergaminho era um escrito sobre a pele, né, ou de ovelha ou de cabra. E conservavam esse escrito na comunidade. Não tinham as cartas de Paulo todas juntas reunidas, eram separadas uma da outra. Ok? Só bastante depois que foi unida como Bíblia, como nós temos hoje, os 73 livros da Bíblia. Aqui eu aproveito para fazer um tipo de um parêntese, um pouco na escritura, como nós pensamos que a escrita foi fácil, como é hoje, sentar num computador e escrever. Claro, não era assim. Mas a escrita nasceu primeiro, essa escrita... Vamos para o slide 15, desculpa, José, não disse. Vamos para o slide 15. Então, a escrita nasceu há 15 mil anos. Primeiro, para escrever, eles faziam essa escrita cuneiforme sobre instrumentos muito precários, como a pedra, né? Imagina, com essa ponta, escreviam sobre a pedra esses sinais, esses hieroglifos. E depois, esse material, podemos ir para o slide 16, para passar um pouco rápido essa parte. Falando de material sobre onde era escrito. Primeiro as pedras, e no Egito depois eles começaram a usar o papiro, que é essa, digamos, essa folha, entre aspas, feita dessa planta que cresce... No Brasil a gente também vê, mas cresce sobretudo em zonas de palude, assim, que esse papiro que é prensado, essa planta que é imprensada, e sobre ela escreviam. Muitos escritos, a gente vai ver agora quando chegarmos aos manuscritos da Bíblia, foram escritos assim, sobre esse suporte, esse material. Vamos para o slide 17, que na cidade de... esses são pergaminhos. Na cidade de Pérgamo, foi desenvolvido um outro sistema de suporte para a escritura, que era a pele, exatamente, a pele. Na cidade de Pérgamo foi desenvolvido esse sistema, começou a ser desenvolvido cerca de 100 anos antes de Cristo, e é chamado pergaminho, uma homenagem, digamos, à cidade de Pérgamo, onde foi desenvolvido esse sistema. Podemos passar para o slide 19. Então, seja papiro que o pergaminho, que antes era feito em rolo, o pergaminho era enrolado, né? Depois de Cristo, logo depois de Cristo, por volta do ano 100 depois de Cristo, começou a ser colocado uma folha sobre a outra. E não tínhamos mais rolos, rótulos.
o rolo da lei, que se dizia, né? Mas eram feitos a partir de 100 anos depois de Cristo. Começou a ser feito sistemas de livros, assim como essa imagem que nós temos aqui. Essa imagem, esses livros eram chamados de códigos, hoje são códices. Esse é o Código Sinaítico, é um dos manuscritos muito importantes da Bíblia, que foi encontrado no Monte Sinai, no mosteiro de Santa Catarina, que é do século IV depois de Cristo. Contém quase toda a Bíblia. Depois a gente vai ver isso com mais detalhe. Isso é só para mostrar o desenvolvimento da escritura. Então, esse tipo de livros que se assemelha muito aos livros que nós temos, é a partir do ano 100 depois de Cristo. Podemos ir para o slide 19 e assim chegamos a Gutenberg. A Gutenberg, estamos no ano 1455. Antes que os portugueses chegassem a Portugal, Gutenberg, na Alemanha, então inventou a imprensa, né? E o primeiro livro a ser imprimido foi a Bíblia, vocês sabem, foi a Bíblia em latim. Antes de Gutenberg, na imagem que vocês têm à esquerda, os monges, sobretudo, mas os escribas em geral, eles copiavam de um manuscrito para o outro, e copiavam assim de maneira manuscrita, era uma arte, né? Se a gente vê todas as bibliotecas antigas dos beneditinos, antes da invenção da imprensa por Gutenberg, em 1455, era tudo copiado, mesmo depois foi copiado, mas Gutenberg finalmente inventou a imprensa, a estampa, e tudo ficou mais fácil. Para vocês terem assim, uma coisa histórica, Gutenberg, a primeira coisa que imprimiu foi a Bíblia, fez 180 cópias da Bíblia, em 2 volumes. Fazer 180 cópias da Bíblia no sistema aí dos escribas, copiando, levaria tantíssimo tempo. Gutenberg, com isso, conseguiu divulgar e fazer que os livros se tornassem muito populares. Dessas 180 cópias, para a curiosidade de Gutenberg, ainda existem 49 cópias que são conservadas hoje em diferentes lugares do mundo, em museus. A Bíblia de Gutenberg, a Vulgata, a Bíblia em latim. A tradução em latim da Bíblia feita por São Jerônimo. Podemos ir para o slide 20 e mudamos de tema. E aqui começamos a dar uma panorâmica de quais são os livros da Bíblia, a lista dos livros da Bíblia. Esse tema é chamado cânon. Cânon é uma unidade de medida. Então, o cânon bíblico são os livros que compõem a Bíblia. Nós católicos, aqui entramos num tema bastante comum no Brasil, nós católicos temos 73 livros. Nossa Bíblia, a Bíblia católica, é formada por 73 livros. E a Bíblia protestante é formada por 66. Então, existem 7 livros aqui que são disputados, que têm problemas. E nós poderíamos, quando tratamos do tema do cânon da Bíblia, por que esses livros e não outros? Por que alguns apócrifos que poderiam ter entrado na Bíblia não entraram? Aqui é um tema bastante amplo, não é fácil de... Eu vou tentar dizer algumas coisas, mas esse tema precisaria de ser aprofundido de maneira muito mais larga, com muito mais tempo. Basicamente, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante está no Antigo Testamento. Existem 7 livros do Antigo Testamento que os protestantes não têm. Você sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, é uma coisa comum, judeu e cristãos. Nós cristãos assumimos a Bíblia hebraica, a escritura que nasceu do povo judeu, é também a escritura cristã. E o problema está ali. Existem 7 livros que chegaram até nós somente em grego. E os judeus disseram, a um certo momento, olha, 7 livros, os nossos livros, para entrar na lista oficial da Bíblia, tem que
ter sido escrito em hebraico, que é a língua divina, digamos assim, entre aspas, de maneira um pouco aproximada. Se não foi escrito em hebraico, não pode fazer parte da Bíblia. Eles decidiram isso depois de Cristo, por volta do ano 80, 90, depois de Cristo, os judeus. E, por isso, foram excluídos certos livros que chegaram até nós só em grego. E os protestantes, no período do Concílio de Trento, assumiram essa lógica hebraica e, consequentemente, excluíram aqueles 7 livros. Ok? Aí é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Vamos ver isso de maneira mais detalhada. Para dizer que um livro é bíblico ou não é bíblico, o primeiro critério em relação... existem vários critérios, e eu posso resumir brevemente esses 2 critérios aqui. A coisa mais fundamental é que precisa ser um livro usado em toda a comunidade. Um livro usado pela comunidade significa que o livro tem autoridade. O uso dá autoridade ao livro, é o primeiro critério. Em termos do Novo Testamento, um critério fundamental é a ligação com os apóstolos. Um livro do Novo Testamento, para entrar no cânon, tem que ser de um apóstolo ou de um discípulo de um apóstolo. Por exemplo, Marcos não era apóstolo, Lucas não era apóstolo, mas eles eram Marcos, discípulo de Pedro, discípulo de Lucas também. E mesmo Paulo não era apóstolo, mas Paulo se considera apóstolo, ele mesmo diz que foi escolhido por Deus e se considera apóstolo, mas ele é discípulo dos apóstolos, né? Faz parte da primeira comunidade. Então, são critérios fundamentais para estabelecer um livro. É claro, se o livro foi escrito no ano 300 depois de Cristo, como muitos apóstolos, não tem nada mais a ver com os discípulos, com os apóstolos. E por isso não fazem parte do cânon, não fazem parte dos livros bíblicos. Acho que isso são critérios fundamentais para definir. Podemos ir para o slide 21 e vamos um pouco entrar em detalhe no cânon do Antigo Testamento. Já passaram 42 minutos. Ok, eu acho que podemos ir um pouco rápido. Aqui no slide 21, o Antigo Testamento é a Bíblia hebraica. E vocês veem que a Bíblia hebraica, que eu fiz um esquema dos livros da Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica tem 24 livros só. Porque, por exemplo, vejam o número 24. Para nós é 1 e 2 crônicas. Para eles é um único livro. E assim acontece com todos os livros, até mesmo os profetas, que nós chamamos profetas menores, são vários, Oséias, Joel, Amós. Para eles é um único livro, profetas menores. E é interessante que o nome dos livros, por exemplo, se vocês veem o Pentateuco, a primeira coluna à esquerda, Bereshit, que nós chamamos Gênesis, para eles, em hebraico, Bereshit é no início, né? Que é a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, no início. E assim, a primeira letra da Bíblia, é um pouco como fazem os documentos do Vaticano. Lumen Gentium ou Dei Verbum são as primeiras palavras do documento que dá nome ao título do documento. Assim também são os nomes. Podemos passar por lá. Então, essa é a Bíblia hebraica, ok? E a Bíblia que os protestantes assumiram. Em vez, se nós vamos para frente, no slide 22, vamos ver sempre o Antigo Testamento, uma coisa mais complexa. Temos sempre em laranjado a Bíblia hebraica, e na outra linha temos a Bíblia católica, todos os livros, né, divididos. Os judeus dividem entre Torá, que coincide com o nosso Pentateuco, dividem entre os profetas. Os judeus, a Bíblia deles é feita de 3 partes: Torá, profetas e escritos. A nossa, o Antigo Testamento, tem 4 partes: históricos, Pentateuco, históricos, sapienciais e profetas. Essa é a divisão da nossa Bíblia, 46 livros. Em vez, agora a gente vai para o slide seguinte, 23, vocês vão ver a diferença. Aqui tem, em amarelo, estão os textos que não estão na Bíblia católica, mas não estão na Bíblia protestante. São esses 7 livros. Vem Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus,
Sabedoria, Eclesiástico e Baruch. Esses 7 livros chegaram até nós só em grego, não estão na Bíblia protestante. Além desses 7 livros, tem um pedacinho de Esther e um pedacinho de Daniel, que não estão, porque também chegaram até nós só em grego. E aqui está a diferença. A Bíblia Católica tem 46 livros para o Antigo Testamento e a Bíblia Protestante tem 39. Okay? Isso tudo, o cânon, digamos assim, o elenco da Bíblia Católica, o processo que definiu esse elenco é muito elaborado, mas concretamente foi definido para nós católicos em 546. 1546 é a data que definiu esses 46 livros como livros inspirados, que era no contexto do Concílio de Trento, na grande luta com Lutero, no contexto da Reforma Protestante. E Lutero, em vez, pensou diferente para esses livros. Lutero, esses livros disse, bom, esses livros são interessantes para a fé cristã, mas não são fundamentais. E ele, Lutero, a diferença dos protestantes de hoje, deixou esses livros na Bíblia dele, mas colocou no final e chamou esses livros de apócrifos, porque disse que não são fundamentais para a fé, mas de qualquer forma vale a pena ser lido. Depois, os protestantes, nas versões sucessivas, nas versões sucessivas da Bíblia, devagarinho foram tirando, e as Bíblias atuais dos protestantes não têm mais esses livros. Mas tenho que confessar que aqui na Europa, por exemplo, os protestantes estão retornando à lógica de Lutero e colocando esses livros no final do Antigo Testamento, dizendo que são igualmente importantes como fez Lutero, não são inspirados, mas são importantes. Okay? Podemos passar para o slide 24. Eu não sei se você, José, tinha passado o 23, que tem esse... Sim. Ok. Então, vamos para o 24. Então, entre católicos e protestantes, temos problemas com o Antigo Testamento, em vez de nenhum problema com o Novo Testamento. É o mesmo elenco de livros. É o mesmo elenco de livros. Embora Lutero tinha problemas com o Novo Testamento. Porque, por exemplo, Lutero disse que a carta de Tiago era um livro de palha. Lutero não gostava da carta e botou esses livros, na verdade, os livros discutidos do Novo Testamento que tiveram dificuldades para entrar no elenco oficial é Hebreus, Tiago, segunda carta de Pedro, 1 e 2 João e Apocalipse. Esses livros tiveram muita dificuldade para entrar no Novo Testamento. Em vez, existem outros livros que quase entraram. Por exemplo, Carta de Barnabas, Pastor de Hermas, Cartas de Clemente. Eles quase entraram. Alguns manuscritos têm esses livros, como livros bíblicos, mas finalmente foi definido a lista dos livros. E essa são os 27 livros da Bíblia que são comuns. Portanto, Bíblia Católica, 73 livros. Bíblia Protestante, 66. Antigo Testamento, Bíblia Católica, 46. Bíblia Protestante, 39. Novo Testamento, 27 para todas as confissões. Esse é um pouco uma síntese do cânon. Aqui poderíamos fazer um pouco de discussão, mas no slide 25, por favor. A gente poderia, no fundo, o cânon tem muita coisa a ver, a lista oficial da Bíblia tem muita coisa a ver com discussões ideológicas. O Antigo Testamento tem a ver com discussões entre judeus e cristãos. Quando os judeus definiram por volta do ano 90 depois de Cristo, os judeus fizeram uma reunião que se chama Concílio de Yamnia. Eles disseram, não, o que não é escrito em hebraico é excluído da Bíblia. Porque eles queriam se distinguir dos cristãos que aceitavam aqueles livros como bíblicos. E depois o Lutero, que fez essa separação, porque quis ter identidade própria, definiu como apócrifo aqueles livros que
do Antigo Testamento que tinham problemas. Então, no fundo, tem uma questão ideológica na definição do cânon, do elenco dos livros bíblicos. Vamos ao slide 26. Eu acho que vamos ter algum problema de horário, deixa eu controlar. Temos meia hora, verdade? 20 minutos, ok. Só para me organizar aqui no tempo. E uma palavrinha sobre no slide 26 sobre os apócrifos. Os apócrifos hoje vocês podem ler com facilidade. Aqui vocês veem um elenco de muitos livros apócrifos que saíram em português e são facilmente legíveis hoje, se encontram. Tem esse Frei, que é de Minas Gerais, Jacir de Frei, é um Frei franciscano. Ele faz muita divulgação dos apócrifos, e vocês podem ler, tem muita facilidade de ler. O que é importante dizer dos apócrifos? Muitos pensam, os católicos excluíram os livros da Bíblia e esses livros são importantes, foram excluídos da Bíblia, a Bíblia é falsa. Olha, todos esses livros apócrifos são livros muito tardios. Nós, quando falamos de Novo Testamento, falamos de livros escritos entre o ano 50 e o ano 90 depois de Cristo. Esses apócrifos aqui, a maioria deles são escritos por volta do ano 300, 400 depois de Cristo, muitos anos depois. São coisas que não têm nada a ver com os apóstolos, não foram acolhidos pelas comunidades. São livros importantes porque revelam uma certa vivência do cristianismo naquele tempo, mas pretender que eles façam parte da Bíblia é de verdade uma discussão sem sentido. Estão muito longe do Novo Testamento, cronologicamente falando. São livros que falam de coisas que não estão no Novo Testamento. Por exemplo, nós sabemos que os evangelhos não dizem nada da infância de Jesus. Então, a infância apócrifa do menino Jesus. São todas historinhas, tipo menino Jesus que faz bonequinho de barro e depois sopra nos bonequinhos de barro e os passarinhos voam. São historinhas assim, sabe, que não tem nada de muito... São lacunas que o evangelho não diz nada e esses apócrifos inventam histórias que às vezes têm a ver com tradições, às vezes pode ser que vem de bastante antigo. Vocês têm, inclusive, apócrifos que falam sobre o burrinho que levou Jesus de Betfagé até a entrada no Domingo de Ramos de Jerusalém. Esse burrinho depois teria vindo para a Europa, evangelizar a Europa. São coisas assim, sabe? São tantas historinhas muito legais para serem lidas. E vale a pena ler. E depois tem outros, dentro de todo esse mundo de apócrifo, tem apócrifo mais... por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um apócrifo que tem bastante autoridade, que é do 2º século. Tem alguns mais importantes e outros menos importantes. E se vocês compram esses apócrifos que são feitos por boas edições, tem traduções que explicam tudo isso. Então, não pensar que os católicos excluíram livros, por exemplo, tem muita coisa a ver com Maria Madalena, com Jesus, que Maria Madalena teria sido uma amante de Jesus. Tudo coisa absurda, coisa que nasceram no gnosticismo, que é coisa dos anos 300 depois de Cristo, coisas muito tardias, que quando a Bíblia já estava formada, que não tinha mais discussão. São todas discussões recentes, que não tem nada a ver com a discussão do elenco dos livros bíblicos. Mas, repito, todos os apóstolos, e eu estou falando aqui do Novo Testamento, mas tem apócrifos do Antigo Testamento. Talvez poderíamos ir para o slide seguinte, 27. Temos apócrifos também do Antigo Testamento. Tem Vida de Adão e Eva, por exemplo. São livros muito importantes, Enoque, que são livros que, inclusive, é citado no Novo Testamento. São apócrifos do Antigo Testamento que falam... Quando a gente diz apócrifo do Novo e Antigo, do Antigo Testamento são aqueles apócrifos que contam de personagens antes de Cristo. Podem ser, inclusive, apócrifos escritos depois de Cristo, mas fala de Adão e Eva, significa que estão falando de personagens do Antigo Testamento. Então, importante é que saibam que tudo isso são discussões internas, e são livros importantes, hein? Não excluir a leitura deles, mas não pensar que você está lendo
um apócrifo que fala da relação de Jesus com Maria Madalena, que são coisas verídicas, são coisas escritas 400, 500 anos depois, muito influenciadas pelo gnosticismo, que é essa coisa que dizia que Jesus é um semideus, coisas bem complexas, né? Então, não se assustar, dizer, olha, a Bíblia foi definida com critérios muito claros. Tem que ter a ver com os apóstolos. Uma coisa escrita 300 anos depois não tem mais nada a ver com os apóstolos. E tem que ter sido acolhida por uma comunidade. E essas coisas, muitos apócrifos eram representantes de heresias, de seitas, que não foram comumente aceitos por toda a comunidade cristã. Okay? Isso são algumas coisas que a gente poderia dizer dos apócrifos. Podemos ir para o slide seguinte, 28. Esse é aquilo que eu estou falando do gnosticismo, né? Talvez podemos pular isso. Podemos passar imediatamente para mudar de assunto e passar para o slide 29. Repito, se puderem, leiam os apócrifos que dá muito conhecimento sobre uma determinada época histórica do mundo cristão, da vivência do cristianismo, discussões teológicas sobre quem é Deus, se Deus é Deus, se Jesus é Deus, se é só homem é só ser Deus, mas não pensar que são livros excluídos da Bíblia. Absolutamente é uma discussão completamente fora de sentido, fora de lógica. Então, entramos agora com o slide 30, slide 29, desculpa. Um outro argumento, falando que a Bíblia chegou até nós. A Bíblia chegou até nós, hoje nós temos esse livrão com 73 livros, mas antes tínhamos manuscritos. Cada livro era independente e tinha o seu próprio, digamos assim, bloco. E só muito depois de Cristo, por volta do ano 300, 400, foram reunidos em códices e toda a Bíblia junta. Antes eram independentes. E aqui temos diversas cópias de manuscritos antigos. Nós não temos, podemos ir, não, vamos ficar aqui. Não temos textos muito antigos. Para vocês terem uma ideia, o Antigo Testamento, até a descoberta de Qumran, que vamos falar daqui a pouco, nessa imagem aqui nós temos muito manuscrito. Por exemplo, esse que está aqui, que vocês estão vendo, é o Códice Sinaítico, aquele que vocês já viram a imagem. Esse livro central, que é mais forma de livro. É o Códice Sinaítico, é um manuscrito em grego, tem toda a Bíblia, o Antigo Testamento em grego e o Novo Testamento em grego. À esquerda, vocês têm um manuscrito que é de Qumran, que é o chamado Rótulo de Isaías, que depois é repetido embaixo do livro, aquele maior. Em vez, na extrema direita, um pequeno manuscrito, esse se chama Papiro 47. Todo manuscrito tem um título. Esse é pergaminho, esse é papiro. Esse da direita, da extrema direita, muito pequenininho, é um pedacinho de João. Esse é considerado o texto mais antigo do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É um pedacinho do Evangelho de São João, e a data dele é por volta de 150 depois de Cristo. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 90, então isso aqui seria 60 anos depois do manuscrito de João. Temos esse manuscrito aqui. Então, estamos bastante próximos do autor, mas já não é o manuscrito do autor. Esses são coisas que chegaram até nós. Esses estão em museus hoje, inclusive na internet, se vocês procuram o código sinaítico, vocês vão encontrar fotos, cada página é fotografada, os estudiosos podem ver e podem pesquisar. Vamos para o slide 30. O Antigo Testamento, nós temos manuscritos antigos do Novo Testamento. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Depois, na sessão de tarde, nós vamos ver um pouco sobre isso. E para o Antigo Testamento, esse manuscrito que nós temos aqui se chama Códice de Leningrado. Esse era do ano 1000. Esse manuscrito é do ano 1000 depois de Cristo. Então, a Bíblia mais antiga, o texto mais antigo inteira que nós tínhamos do Antigo Testamento, que era usada para edições das nossas Bíblias, era do ano 1000. Isso até os anos 50.
quando foi descoberta, não, já a partir de 1800 começaram a ser descobertos outros manuscritos, mas, sobretudo, podemos ir para o slide 31, José. Em 1949, perto do Mar Morto, lá em Israel, perto de Jericó, no Mar Morto, nessa localidade chamada Qumran, foram descobertos muitos manuscritos nessa gruta que vocês estão vendo aqui. E aqui foram descobertas uma verdadeira biblioteca. Você acredita que aqui era o ambiente onde tinha uma comunidade monástica judaica, os monges, digamos, pessoas judias que saíram de Jerusalém e decidiram viver no deserto, uma espécie de comunidade monástica, e eles tinham uma biblioteca deles, a biblioteca judaica. Isso é do tempo de Cristo. Eles teriam vivido aqui no tempo de Cristo e teriam abandonado tudo no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos chegaram na Terra Prometida e destruíram o templo, 70 depois de Cristo, e teriam guardado tudo nessas cavernas, e como é um ambiente muito desértico, teria sido conservado tudo, até que em 1949 um pastor com suas ovelhas descobriu esses manuscritos. E esses manuscritos que contêm textos do Antigo Testamento, quase todos os livros do Antigo Testamento, exceto esses que vocês estão vendo aqui no slide, Esther, Judite, 1 e 2 Macabeus, Baruque e Sabedoria. E muitos deles são aqueles escritos que não estão presentes na Bíblia, porque eram em grego, e eles tinham as coisas em hebraico e tudo. Então, esse achado foi muito importante, porque damos um salto de 1000 anos para trás. Nós tínhamos um manuscrito que era do ano 1000, e aqui voltamos ao tempo de Cristo. É como se tivesse descoberto uma coisa do ano 1000, do ano 1000 anos antes, mais velho. Isso foi muito importante. Vamos agora para o slide 32. Em relação ao Novo Testamento, nós temos, cerca de 50 manuscritos do segundo e terceiro século. Esse é aquele papiro que eu falei antes, o papiro 52, eu tinha dito 57. E temos esses dois códigos muito importantes, à esquerda o sinaítico e à direita o Vaticano. Aquele que nós vimos antes, eu falei que era sinaítico, na verdade era Vaticano. E aqui vocês estão vendo esse pequeno manuscrito que vocês veem em grande em cima, está aqui, está dentro da teca, nessa biblioteca de Highland, na Inglaterra, por isso se chama também manuscrito de Highland, que está nessa biblioteca mostrado. Ele é um manuscrito pequenininho, um papiro, que tem texto na frente e atrás. E é de um pedaço do texto de João. Deixa eu ver que hora nós temos. Ok, temos pouquíssimos minutos, vamos tentar passar pro... Deixa eu ver, vamos 33, pode ir para o slide 33. Por favor, e vai para o slide 34. Aqui eu queria só fazer 34, estamos no slide 34. Então, concluindo essa panorâmica dos manuscritos, nós temos milhares de manuscritos. Alguns são minúsculos, que têm uma frase, ou que têm até uma palavra, metade de uma palavra. Outros são grandes manuscritos, como aquele do Código Sinaítico, que tem toda a Bíblia, faltando alguns pedaços, ou aquele do Vaticano. E, então, são manuscritos todos espalhados. Alguns expertos em literatura hebraica, o Antigo Testamento, literatura grega para o Novo Testamento, decidiram fazer uma coletânea desses manuscritos e fizeram edições críticas. E essas edições críticas vocês estão vendo aqui, sobretudo na Bíblia hebraica e no Novo Testamento. Greek New Testament. Não, esse é um dicionário. Não, os dois que estão aqui, o que tem a capa verde e o que está à direita, a Bíblia hebraica. Esses são duas, a gente chama edições críticas da Bíblia. Eles pegam um texto base e reuniram todas as variantes que tem. Porque o que acontece? Um manuscrito tem um E e o outro não tem um E. Um manuscrito tem a palavra no plural e o outro tem a palavra no singular. Então, tudo isso é documentado nessas edições críticas em
grego para o Novo Testamento e em hebraico para o Antigo Testamento. Se vocês, à esquerda, não, eu ver bem, à esquerda uma página, eu acho que eu fiz um erro, não dá para ver, à esquerda do slide deveria ter a edição crítica, um exemplo de uma página de edição crítica, mas nós vamos ver mais para. Vamos ver com um exemplo concreto que eu falei para vocês, que é o Pai Nosso. Vamos para o slide 36. E assim vemos concretamente. O Pai Nosso, que nós temos dois Pais Nossos, né? Temos em Lucas 11 e temos esse de Mateus, que é o Pai Nosso que nós rezamos no momento. Lucas 11 é muito mais breve, mas tem também uma versão do Pai Nosso em Lucas 11. Essa daqui é um Pai Nosso do Lucas 6, é o nosso Pai Nosso. E nós, a nossa Bíblia, essa aqui é a tradução da Ave Maria, mas livrai-nos do mal. Aí termina o nosso Pai Nosso na Bíblia Católica. Na Bíblia dos Evangélicos, por exemplo, essa que eu trago aqui é a nova tradução na linguagem de hoje, tem essa frase entre parênteses, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Inclusive, às vezes, nós também católicos acrescentamos essa frase. Então vem a pergunta. Na Bíblia, tem ou não tem essa frase? Qual é o original? Qual é o texto original? E aqui eu queria fazer um exemplo de crítica textual, que é um dos métodos que nós vimos hoje de manhã, na primeira sessão. E vamos para o slide seguinte, 36. Então, tenham presente essa pergunta. Tem ou não tem essa frase no original da Bíblia? Se nós formos para o slide 36, nós vamos deparar com uma coisa muito técnica. Eu espero não... Aqui se trata só uma coisa de curiosidade para mostrar para vocês como funciona a edição crítica. Aqui nós temos a edição crítica do Novo Testamento feita por esses dois senhores, um casal, Nestlé e Alan. São duas pessoas muito espertas em tudo que tem a ver com manuscritos gregos do Novo Testamento da Bíblia. E aqui à direita, no número, onde você tem o número 1, tem o final do Pai Nosso. Vê que tem Mateus capítulo 6, o versículo 13. Termina com a palavra ponero em grego. E tem um T. Estão vendo o T ali assim? Tem um T. Se vocês seguem a seta para o A à esquerda, vê um detalhe do T. Aquele T diz, Nestlé e Alan, esses dois caras espertos, dizem, olha, tem outros manuscritos que trazem mais textos aqui. Nós escolhemos esse texto aqui e pensamos que esse seja o original. Porém, você saiba que existem outros manuscritos que incluem outros textos. Por que Nestlé e Alan fazem essa decisão? Eles decidem porque esse texto, como está aqui assim, é presente em códigos muito importantes, muito antigos. E para eles, segundo o critério de crítica textual, que são muito científicas, esse seria o texto original. Mas eles dizem, tem outros textos. E o A, que vocês veem em cima, embaixo tem, entre o verde, o A é explicado. Então, aqui tem todo um sistema de código que é feito com abreviações. Primeiro de tudo, ele diz que no primeiro livro das crônicas, existe uma frase, e bota em grego qual que é a frase que está presente no livro das crônicas, porque teu é o rei, o reino e depois vem um monte de outros, que é muito técnico, mas é só para mostrar para vocês, eu não quero que vocês saibam todas essas coisas técnicas. São todas letras gregas que dizem, por exemplo, a Didaqué tem também força, poder. Depois vai mais para frente, se vocês continuam lendo, glória, doxa. E essa doxa é presente no manuscrito K, no manuscrito N, no manuscrito D, no manuscrito de novo K maiúsculo. E assim tem várias variações. Todos os manuscritos onde aparece todas as variantes que podem existir. E no final, perto da flecha, sempre no A, entre naquele verde que vocês estão vendo, no quadro verde,
No final tem um TXT, texto. No texto escolhido pelo Nestlé e Alan, dizem, para nós o original deveria ser esse, porque está nesse código Aleph, que é o sinaítico, que é um código muito importante. Está no B, que é o código Vaticano, que é um código que tem muita autoridade. E assim, presente também em outros manuscritos que têm muita autoridade. Então, todos esses códigos, Vaticano, sinaítico, D, que é Edsa, são códigos que têm muita autoridade, que são muito antigos, em vez dos outros códigos minúsculos, são tipo de 600, 700 depois de Cristo. São códigos muito antigos que podem ter sido deformados, sabe? Então, assim funciona a crítica textual. O tradutor da Bíblia, quando traduz a Bíblia, ele tem todo esse aparato em mãos. Tem o texto que o Nestlé Alan diz que para eles o original é assim. Mas ele pode decidir de usar outro, porque aqui tem tudo explicado que esse texto existe também em outros códigos. Então, é uma questão de escolha do editor, sabe? De quem está traduzindo a Bíblia. O que eu vou colocar? Coloco ou não coloco essa frase? O editor da Bíblia, no final, escolhe. É claro que ele tem em mãos explicações científicas da crítica textual, por que sim, por que não, agora não estou explicando tudo isso, mas existe. Podemos ir para o slide 38, 37. Aqui é outro detalhe desse problema. Não, podemos ir diretamente para o 38, assim concluímos. Então, qual é a Bíblia original? Essa discussão é muito complicada. Antigamente, se tendia a dizer a original é sem essa frase final. Hoje em dia, a tendência dos cientistas hoje, olha, provavelmente o autor não colocou essa frase, mas essa frase é presente em muitas tradições. Então, por que não conservar essa frase? A tradição católica, a Bíblia não é um livro escrito na pedra, é um livro vivo. No início, foi acrescentada essa frase em alguma etapa da evolução da transmissão da Bíblia. Poderíamos acrescentar? Então, agora a tendência vai um pouco, é uma discussão que existe. Antigamente, de repito, há 30 anos atrás se excluía ou se colocava. Hoje em dia existe mais flexibilidade. Depois, as outras variações, só para dizer, são muito pouco significantes. Tem muita falta de E, tem pequenas coisas que não têm nada a ver com o conteúdo, não influenciam em nada o conteúdo, as variações. A Bíblia foi muito bem transmitida e chegou até nós de maneira muito bem conservada. Ok? Eu acho que a gente pode terminar. De fato, se você vai para o slide 39, é o último. Tem algumas indicações de bibliográficas, se alguém tiver interesse. Eu aconselho particularmente esse livro do Cássio Murillo, que foi reeditado recentemente por Paulo. Aquele outro de crítica textual, de Emmanuel Tove, é um clássico da crítica textual, mas é muito pesado. Se querem um livro que aconselhar para ter uma visão geral, essa do Cássio Murillo, que é bom, um livro bom.